Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil e já vou convidando você a se inscrever no canal se não é inscrito e já marcar ali o sininho para ser notificado. Claro, se você curtir o que vier aqui ou se já curtiu outros conteúdos nossos, sabe da nossa qualidade, já pode curtir esse vídeo porque vai vir mais do mesmo no melhor sentido da palavra. Então é o seguinte, eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão, né, desse valor da moralidade. Isso é um pouco um âmbito de um estudo maior que a gente está fazendo sobre a questão dos contos de fadas, né, e também de histórias fictícias em relação à reflexão que o Chesterton faz delas, tá? E mais de um lugar, o Chesterton vai apresentar a nós qual é o peso, né, desse elemento chamado moralidade, ou seja, o fato do ser humano estar diante do bem e do mal, né, e a partir das suas capacidades, né, tanto daquilo que ele pode inteligir como dos dados que ele tem, né, optar por um e por outro, né, e por que razões faria uma outra escolha também, né, envolvendo tudo que envolve, né, o ato humano, né, de objeto, intenção, circunstâncias, assim por diante, tá? Então, já foi matéria de controvérsia em mais de um momento a questão da moralidade na literatura, né, com o envolvimento dos mais diversos agentes sociais, né, intelectuais e assim por diante. Igreja Católica, outras comunidades eclesiais, filósofos, o Estado, né, com a sua censura, né, a própria palavra censura soa hoje como uma coisa imoral, e assim por diante, né, mas organismos de censura houveram por partes de governos, por partes da igreja e assim por diante, tá? E censura que eu coloco simplesmente em relação ao ato de ponderar a questão da honestidade, ou para que tipo de público, né, estaria preparado a lidar, que tipo de público está preparado para lidar com aquele conteúdo, com aquela produção literária, com o que quer que seja, tá? Censura que não tem um valor, né, que pode ter sim em vários contextos, né, em alguns casos é realmente isso, tá, que é uma medida descabida, né, e autoritária a fim de, né, cercear, diminuir as legítimas liberdades, né, das pessoas. Tá? No caso não é isso, no caso é ponderar, né, em termos de moralidade, né, e bem público. Pois bem, então essas questões, bem e mal, certo e errado e assim por diante, tá, tem um papel sem dúvida alguma na literatura. É bastante conhecido por parte de alguns, né, aquele prefácio, né, do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, onde ele fala disso, né, sobre a questão de que moralidade não seria um termo aplicável à literatura. A questão era se o livro era bem ou mal escrito. Tá? E é evidente que não queremos torcer o sentido que Oscar Wilde estava querendo dar para a sua afirmação, que não me parece ir pelo caminho que eu vou agora, tá? Quer dizer o quê? Né? De fato, eu posso pensar que a questão de bem, né, um livro, ele, para dizer que é um bom livro, ele transcende, sem dúvida alguma, a questão da moralidade, ou melhor, ele tem outras coisas que não são meramente a moralidade dos atos que são apresentados ali, certo? Porém, valendo-se de pensar, né, uma das possibilidades de benefício que cada um tem na sua experiência literária, que é imaginar, né, situações verossímeis, onde o ser humano encontra-se em drama, né, em crise, poderíamos dizer, diante de uma situação que o desafia a escolher algo e ao qual é inevitável um esforço, uma dor e o sacrifício em qualquer um dos caminhos. Ou seja, se eu for por este caminho, terei que abrir mão de certas coisas, terei que despedir-me de outras que amo, e na esperança que estou escolhendo o bem melhor. Né? Se for por outro caminho, todos eles envolvem isso. Né? Não é inócuo, não é indiferente, né? Não dá na mesma. Escolho qualquer coisa porque de qualquer forma, em qualquer caminho, não perco nada e ganho muito. Tá? Não é isso. Tá? Geralmente essas opções são as opções de todo dia, de todos nós, certo? E que não trazem grande dificuldade. Nem tem por que virarem matéria de um romance, ou de um conto, ou de uma lenda, ou de um mito. Tá? Porque justamente a nossa... porque propriamente o ser humano e as várias culturas se interessam por esse tipo de situação, tá? Porque esse tipo de situação, primeiramente,
é mais interessante, mas a gente tem que ir mais longe, né? Por que é mais interessante ao homem? Podemos pensar que a natureza humana, assim como todas as outras naturezas, elas possuem atributos que fazem os indivíduos que a elas pertencem, ou que as possuem, melhor dizendo, se inclinem, né, para algumas coisas, em função justamente do melhor sucesso da sua vida, chegarem num lugar melhor, serem o melhor estado daquela natureza e assim por diante, tá? E nós percebemos em vários, cada um pode consultar o seu senso comum aí, ou o seu bom senso, certo? A percepção que tem da realidade, ou então mesmo a vasta quantidade de livros que já foram escritos e reflexões acerca disso, que é um dos impactos fundamentais na pessoa em relação àquilo que ela é, né, e não em relação a como ela está, essas questões, essas opções, essas decisões chamadas morais, certo? Ou seja, não é impossível que se considere muito feliz a circunstância de uma pessoa que está em maus lençóis, em questões que são de dinheiro, de saúde, de prestígio e tudo mais, mas ao qual é nos apresentado como uma pessoa ou um personagem, certo? Que manteve a sua integridade, manteve a sua atitude coerente, manteve-se, mesmo apesar de todas as adversidades, uma pessoa que não traiu aquilo ao qual desde sempre se comprometeu, né? Desde sempre é o norteador e mesmo algumas vezes pelo que os outros a conhecem, tá? É evidente, tem pessoas que não dão bola para isso, são pessoas que a gente muitas vezes chama de cínicos, né, ou hedonistas, e assim vai, um monte de nomes, alguns mais, outros menos filosóficos para falar dessas pessoas, que é o seguinte, gente, o verdadeiro bem da vida é o bem material, é o prazer, é estar numa boa, é evitar riscos e tudo mais. E algumas pessoas muito tranquilamente consideram que não existe nenhuma questão em relação a essas coisas, que simplesmente seria um absurdo poder escapar de um sofrimento, de um perigo, de qualquer falta de fortuna, de falta de sorte, certo? Desde que os meios estivessem à mão. Então, se os meios estão à mão, não há por que não usá-los. Alguns vão se limitar a simplesmente escaparem de maus bocados, outros vão considerar, né, que não só escapar, mas também se aproveitar de situações, jogando pro alto qualquer questão de moralidade, é algo conveniente. É evidente que essa não é a visão do nosso autor, certo? Ele pensa essas questões justamente desse ponto de vista, de que nós temos uma série de situações na vida que muitas vezes ainda não chegaram quando nós começamos a entrar em contato com as respostas para essas situações. E essas respostas vão estar muitas vezes ligadas à questão da literatura que nós absorvemos, ou ainda das histórias que nós absorvemos. Essas histórias podem vir através de várias técnicas ou em várias, né, vamos dizer assim, bases. Podemos ter elas escritas, representadas no teatro, no cinema, através de um processo de contística, né, de um contador de histórias que conta para nós aquilo ali, e assim vai, tá? Então, eu vou me aproximar dessas histórias, e sobretudo porque existe um interesse, né, mais ou menos generalizado, né, do ser humano na experiência de outro ser humano. Eu vou ouvindo aquilo, eu vou conhecendo, e é claro, existem todos os artifícios para fazer algo interessante. Essa história é cheia de imagens vívidas, a técnica de contar essa história ou de escrevê-la é bastante bacana, envolvente, usando recursos da linguagem que são muito propícios para isso e assim por diante, certo? Mas depois de um tempo onde eu tenho esse vasto, né, volumes de histórias, eu começo a perceber que algumas situações da minha vida são análogas, são parecidas, relembram algo daquele drama que eu me recordo tão bem, daquelas histórias que até aquele momento eu só apreciava porque, sei lá, era legal, bacana conhecer, curiosidade, o que vai acontecer com o personagem, talvez algo de uma certa afeição que a gente passa a ter por alguns personagens, certo? Queremos saber o que vai acontecer com eles. Uma vez eu ouvia, né, uma pessoa dizendo, olha, enquanto eu não vi que fulano estava bem, personagem de um livro, não largou a história. Então até assim, como se eu deixei na porta de casa e entrou direitinho, agora eu posso ir para casa, né? Então enquanto ela não viu a solução da vida do personagem, ela não largou a história. Esse tipo de coisa, certo? E a gente começa a perceber isso.
Só que, é claro, as histórias, elas têm uma diferença, né, bastante grande, o mundo da literatura, existe uma grande diferença entre, podemos dizer assim, talvez usando essa expressão, um quilate, né, de experiência moral que eu tenho com uma história. E quando eu falo um quilate de experiência moral, né, como o que eu quero dizer aqui, não tem a ver, ou pelo menos não é disso que eu estou falando, com a questão de o quanto aquela história me dá lições de moral, né? O quanto tem um personagem que chega para outro e fala, bom menino, não faça isso, ou rapazinho, você sabia que é errado tal coisa, né? Ou instrua uma donzela, né? Olha, não dê oportunidade para aproveitadores, ou um rapaz que está começando a sua vida profissional, seja honesto, não pegue nada que não é seu, se o seu patrão lhe confiou alguma coisa, use com fidelidade e tudo mais. Tudo isso são coisas muito boas, né? Coisas excelentes, né? Honestidade moral no bem administrado, né? A vivência da virtude da castidade, certo? Evitar as coisas más, saber ouvir o conselho dos mais velhos, isso é tudo ok, certo? Só que assim, ninguém precisa de um drama, né, para entender conceitualmente esse negócio, tá? As pessoas vão te explicar, olha, o que é dos outros é dos outros, basta que me diga, tu gostaria que eu pegasse algo que é teu? Tu gostaria que estivesse ali alguma coisa tua à disposição dos outros e alguém pegasse como se fosse seu e não devolvesse mais? Basta esses pequenos exemplos, certo? E a maioria das pessoas entendem, né, do que se trata a maldade dos atos, pelo menos dos atos mais claros, que são contra a moralidade, são imorais. O que visa, na verdade, uma obra de literatura, pelo menos o que a obra de literatura que possui qualidade, e aí então um componente, geralmente um componente moral bastante consistente, bastante bom, certo? O que ela te proporciona? Ela não está ali para te explicar o que você conceitualmente ou já intuiu, já entendeu, desde muito jovem, ou então que alguém te explicou de maneira muito concreta e tu compreendeu também. O que ela faz para ti é te dar, então, aquilo, tanto quanto é possível, numa história algo que você não está vivenciando atualmente, né, na sua vida, no mundo real, poderíamos dizer assim, certo? Ela te proporciona uma imagem daqueles valores ou daqueles postulados ou daqueles mandamentos da moralidade. Então ela te dá uma imagem de alguém que procura viver aquilo ali, te dá uma situação onde a pessoa vai ser desafiada em relação àquilo em que ela procura viver, o certo, né, o honesto, a coisa certa a se fazer. E ela vai colocar, então, um elemento de oposição, certo? Aonde ela vai se encontrar, como a gente poderia também qualificar, o dragão da história, certo? E ali, então, ela vai, né, se espraiar, dependendo da extensão da história, dependendo das possibilidades, técnica do autor, vai se espraiar diante dela o horizonte das possibilidades morais, né? E para então aumentar essa impressão, para então tornar mais rica essa experiência, talvez alguns autores vão, né, colocar na jogada coisas, expressões, pessoas, situações que a princípio são, né, tem aquele valor, aquele teor da vida, que é a possibilidade de que com certas experiências eu posso vir a me corromper, né? Não é nada do outro mundo, certo? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas entendem, certo? Por exemplo, dá uma coisa muito, muito banal. Imagina que alguém se torna então um militar, então um policial, uma pessoa que precisa agir com a força para manter a paz do Estado ou a paz do rei, né? Então, você usa em algumas situações algum nível de violência. E esse nível de violência cria a sensação de um poder. E talvez eu tenha algum tipo de dificuldade, de problema, e tenha até mesmo prazer em fazer as coisas desagradáveis que um policial às vezes precisa fazer, ou um militar para defender o seu país, para defender as pessoas, certo? Coisas desagradáveis dentro da legalidade, a gente está falando disso, tá? Não pensar em nada aí que foge da legalidade. E deveria ser uma coisa desagradável, né? Por exemplo, conter uma pessoa violenta pode envolver, né, uma contenção que envolva várias coisas muito desagradáveis, que pode acabar ferindo ela, ainda que não letalmente e tudo mais. Vocês entenderam, né? Agora, o sujeito que pode acabar ganhando gosto por fazer esse tipo de coisa. Um sujeito que acaba, né, então, usando dessa atividade honesta, certo? Para espraiar um vício que é, né, do sadismo, de ter prazer no sofrimento dos demais, certo? Só para dar um exemplo.
Talvez se ele nunca tivesse se envolvido, né, com a experiência de aprender a usar a força e ter que usar a força na sua profissão, talvez ela ficasse amainado, certo? Mas, como ele teve contato e teve poder para isso aflorou e pode se tornar algo muito sério. Bom, se eu pegar e disser que a experiência, né, que é o qual é inevitável, precisamos de pessoas que façam esse, né, trabalho em favor da sociedade. Eu não posso pegar e demonizar, né, o fato de que existam pessoas dedicadas, né, com a força manterem a paz do Estado ou a paz do monarca, certo? Eu não posso relacionar isso a dizer que não. É imoral participar de um treinamento militar, de um treinamento, né, policial ou outra coisa desse tipo. Por quê? Porque tem a possibilidade que alguém com tendência para isso, né, acabe se tornando, né, um sádico. Então, ou seja, a vida, né, e tem tudo disso. Isso acontece com relação à bebida alcoólica, isso pode acontecer em relação, né, mesmo aos afetos, à filiação política, acompanhar algum time de qualquer coisa, tudo isso que hoje faz parte da vida de todo mundo, vocês podem pensar em vários outros exemplos, pode com, né, determinadas situações, dependendo do tipo de pessoa e dependendo de como ela conduz, né, os primeiros movimentos em que seus afetos parecem estar saindo do controle, pode gerar sim oportunidades para que a pessoa descambe. Mas todas essas coisas não podem ser demonizadas, né, por si mesmas e assim por diante, só porque podem acontecer coisas ruins dentro desse processo, tá? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque algumas pessoas podem confundir também dentro da literatura e da produção artística, tá, essas coisas. Eu posso ter maneiras, certo, que são honestas, maneiras honestas de apresentar situações nefandas, ruins, coisas que não são para se imitar, muito são para entender, para não fazer, certo? E eu posso apresentá-las dentro de uma obra, mas aparentemente existem algumas pessoas que acreditam que o mero fato de citar essas situações, ou apresentá-las de alguma forma, ou desenhar alguma cena em que essas coisas que são más acontecem, certo? Meramente o fato disso estar presente na obra já faz a obra uma obra imoral ou uma obra perigosa. Então, para isso, vamos fazer uma obra em que fale de pessoas que poderiam ter existido, mas sem dramas, ou sem situações desagradáveis, ou sem a possibilidade de optarem por aquilo que é mal. E aí, então, uma história se torna completamente desinteressante e não tem nada praticamente para ensinar, certo? Acerca do que fazer não quando é fácil ser bom, é fácil dizer a verdade, é fácil ser cortês com os demais, é fácil fazer o certo, tá? Geralmente as pessoas normais, em situações normais, fazem o que é o certo. Via de regra, a ideia é essa, a menos que a pessoa tenha passado por algum processo que leve ela para o outro lado. As pessoas preferem dizer a verdade. As pessoas preferem, né, não pegar o que é o do próximo, certo? E assim por diante. Geralmente elas fazem coisas diferentes disso porque vão ter muitos problemas ou ter grandes vantagens fazendo o que é errado, tá? E aí é nessa hora, então, que eu preciso, né, ter muito claro o que fazer. E especialmente também ter conservado em mim certas virtudes que me ajudam a fazer o que é certo, tá? Essas histórias parecem ser as histórias que indicam, né, colocam cada coisa no seu lugar correto, o mal como mal, sobretudo o bem como bem, e a pessoa, certo, diante dessa dilema de escolha, tá? Essas histórias, quando fazem isso com inteligência, quando procuram dar consistência, essas parecem ser as grandes histórias, e esse parece ser o papel, especialmente da moralidade dentro de uma história. Ou seja, a relação da moralidade com a literatura é menos da questão de um discernimento acerca do que deve ser proibido de ser lido ou visto, coisa que eu valha, apesar que existe também esse papel, certo? Porque tem coisas e maneiras de descrevê-las que são sempre más, que nunca vão. Exemplo mais banal e mais fácil é a pornografia. Nunca é honesto colocar um conteúdo pornográfico por escrito ou em imagens dentro de uma obra, certo? Isso não se faz, né? Ou não se deve fazer e assim por diante, tá? Então, não é esse o caso que estamos falando. Mas, às vezes, a mera menção, como comentava antes, já causa todo um fuzuê, podemos dizer assim, tá? E, então, a ideia é essa. Principalmente dentro de Chesterton, parece que o grande negócio é o seguinte, é preciso sim, né? Sobretudo as melhores histórias tratam, né, daquilo que nós podemos chamar dragões dos mais diversos tipos. E algumas vezes não é uma experiência confortável nem reconfortante,
ler relatos acerca do drama que o ser humano passa diante deles, tá? Às vezes a gente vê que algumas pessoas, elas ficam muito assustadas porque, ah não, meu filho leu tal história e ficou muito assustado, a minha menina leu tal história e agora está respondendo mal para mim, ou a coisa do tipo e tudo mais. Às vezes as pessoas não estão, né, com capacidade ou oportunidade de lidarem com esse drama. A pessoa, às vezes o jovem ou a criança entrou no drama do livro. E às vezes pode ter entrado meio na diagonal, meio errado, pegou o exemplo errado da história, e assim vai, certo? Mas o fato é, gente, que isso acontece também no mundo real em concreto, tá? Concluindo, a grande ideia é essa. A literatura procura, em grande parte, emular a experiência, certo? Possível, sobretudo do ponto de vista, né, moral e da natureza das coisas, tá? E não adianta nada eu pegar e tirar todo o perigo de pensar sobre o mal, achando, né, que o mundo, né, e de maneira muito menos ordenada, provavelmente, em várias situações, que o mundo ou as pessoas com qual inevitavelmente a gente convive em sociedade, e que bom por isso, tá? Que bom viver em sociedade, o ser humano é um animal político, ele precisa dos demais, certo? Acreditar que nessas vivências eu não vou encontrar o mal, os problemas que são os desafios, né, relacionados à escolha do bem, quando é difícil, assim por diante. Tá? Isso vai passar pela vida de todo mundo, certo? E é inevitável. Porém, com a literatura, uma boa literatura, mesmo quando ela traz coisas muito complicadas ou difíceis de lidar, certo? Desde que não sejam imorais, isso é um outro capítulo, isso é uma outra história, certo? Elas só podem aumentar a chance de nós, nossos filhos, qualquer pessoa que se aproximar dela, melhorar as chances, né, de se sair bem, ou pelo menos não tão mal, quando os dilemas morais, né, se apresentarem na sua vida. E isso pode acontecer de uma hora para outra, em qualquer dia normal de uma semana, de forma inesperada. E é bom ter ali um bom kit de primeiros socorros dentro da nossa imaginação. Eu vou ficando por aqui. Desde já, peço a sua curtida, não deixe de conferir as ofertas na nossa livraria virtual. Até a próxima. Tchau, tchau.